Já falando da galera que é apaixonada por doce, mas não consegue ver um brigadeiro, um bolo de chocolate. Gente, presta muita atenção que aqui no estúdio, quando a gente tem algum doce, tá? Aqui no estúdio desce todo mundo da TV, é uma confusão. A gente fica até moderando a galera, porque quando tem comida aqui, meu irmão, principalmente quando é doce, quando é salgado, a verdade é essa, né? Todo mundo desce pra cá. Deve ter alguma agonia aí, né? Pra quem ama se privar de algo por conta de alguma sugestão de saúde. Tem gente que abriu os olhos para isso e viu uma oportunidade de também ganhar um dinheirinho por fora. Presta muita atenção, porque um problema de saúde acabou se transformando numa fonte massa de renda. Pode saltar. Brigadeiro de morango, brownie, torta de chocolate, alfajor e outras delícias para quem é apaixonado por doces. Todos os doces que encontramos nesta confeitaria são feitos sem açúcar, sem glúten e sem lactose, ou seja, sem a farinha de trigo e sem o leite. Camila é apaixonada por doces e salgados, mas tem algumas restrições. Eu tô comendo um pãozinho de queijo funcional que tá maravilhoso, bem fofinho, suculento e com a casquinha bem crocante. Já a Daniela tem diabetes, não pode comer açúcar. Eu sou diabética tipo 1, né, e não posso ter alimentos com açúcar, não posso ingerir esses alimentos, e por isso a gente busca essa alimentação mais saudável. Um negócio idealizado por Priscila. Ela tem uma doença autoimune que ataca as defesas do corpo e, por causa disso, teve a ideia de criar um espaço que atenda ao público com alguma restrição alimentar, principalmente com açúcar. Eu passei por um processo de dor vinculado à alimentação, né? Então, o projeto surgiu disso. Eu tenho uma doença autoimune há mais de 10 anos. Dessa doença, eu desenvolvi a disbiose, que é a inflamação intestinal, e a diabetes tipo 2. E daí eu decidi estudar, me aprofundar e ver de fato o que a alimentação poderia trazer de mudança na minha vida. A história de Priscila com os doces é bem antiga e começou com a venda de brownies. A gente vendia, já tinha uma gama de clientes na linhas de casamento. Eu foquei na linha de fornecer para noivas que eram bem casadas de brownie. Mas com o surgimento da minha doença, do agravamento da doença, porque a doença surgiu em 2003, mas eu agravei a doença em 2016. E foi aí que eu decidi parar, me aprofundar em estudo, porque eu não acredito que a gente possa vender o que a gente não consome. Então, se eu não podia consumir o brownie, eu não tinha que continuar nesse conceito. Eu tive que repaginar o conceito, pensando em mim e no meu público, que é restrito. Lígia foi conhecer a confeitaria. Além de ter intolerância à lactose, ela também quer manter a boa forma. A gente consegue unir o útil ao agradável, né? A gente tem tanto opções gostosas quanto que são adequadas a quem está de dieta, né? Então tem uma opção low carb, tem uma opção para quem tem intolerância à lactose, por exemplo, como eu tenho, né? Já Gleidson, que também não pode comer alimentos derivados do leite por causa da intolerância à lactose, aprovou o bolo de chocolate. O bacana de comer uma alimentação específica como essa é que a gente tem a liberdade de poder comer sem sentir nenhum tipo de sintoma. E com relação a sabor, o sabor é igual como um outro bolo convencional feito normalmente em casa, com farinha de trigo, etc. e tal. Sabor incrível, muito bom. Tá muito comum hoje em dia, né, as restrições alimentares, né? Muita gente intolerante à lactose, muita gente intolerante ao glúten. Por isso que a gente vê hoje em dia nas prateleiras, né, dos mercados, das padarias, enfim, muitos produtos sem glúten, sem açúcar, sem gordura, sem isso, sem aquilo e tal. Então, na verdade, diante da possibilidade de não poder ingerir, né, não estar podendo consumir o açúcar, ela acabou abrindo esse negócio que está prosperando e muito. Eu, por exemplo, eu sou um adepto, né? Na verdade, graças a Deus, não por conta de restrições, é por conta de dieta mesmo. Eu estou evitando tudo relacionado à gordura, a glúten, a açúcar e tal. E aí eu vou nessas lojas especializadas, né, que vem crescendo cada vez mais o mercado, né, de doces, sem a aquisição de açúcar, né?
né? E que prospere, que venham muito mais opções para a galera aí, né? Que ou que tem restrição ou que está nessa onda aí do fit, de uma alimentação mais saudável.